muito feliz de estar aqui nesta noite. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia aí sem perca de tempo em Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai bem por último, antes de Apocalipse, bem por último mesmo. Tá? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Vou esperar todo mundo achar, em nome de Jesus, porque hoje nós temos uma palavra, não do homem, mas de Deus, para os nossos corações. Aleluia. Gálatas, primeira Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Querido Espírito Santo, nesta noite, estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Estamos aqui, Pai, como um canal, Pai, de bênção, como um canal, Pai, celestial, de salvação aos nossos irmãos. Pai, que o Teu nome seja glorificado, que vidas venham se render aos Teus pés, que pessoas, Pai, que precisam se consertar, que venham se consertar esta noite, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, nós sabemos que precisamos pregar a palavra da verdade, palavra que cura, que liberta, palavra de salvação. E eu te agradeço pela tua presença. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas primeiro. Vamos para o verso 2. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e quem seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Verso 6. Admiro-me que esteja passado tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual é outro senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, porque aqui eu continuo dizendo para os irmãos que Paulo está dizendo o seguinte: se tiver outras pessoas por aí afora pregando outro evangelho, que não seja o evangelho da palavra da verdade, que não seja o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou, que seja anatema. Irmão, creia o que significa? Que palavra é essa que seja anatema? A palavra do Senhor está dizendo que seja maldito aqueles que estão pregando fora da palavra de Deus. Aleluias. Assim como já disse, Paulo repete, assim como já disseste, e agora repito, se algum de vós prega o evangelho que vá além daquele que vos recebestes, seja anatema, porque nós recebemos o evangelho da salvação, nós recebemos o evangelho que vai libertar, que vai curar. Nós não recebemos o evangelho de pessoas que falam por aí afora que Deus te prometeu 1000 maravilhas. Nós recebemos o evangelho que vai nos dizer: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e a minha igreja também vencerá. Glória a Deus. O evangelho de Deus não te prometeu que você não ia passar por tribulações, por perseguições, por aflições, mas o Senhor está aqui usando Paulo para dizer para a igreja de Gálatas, com o povo de Gálatas: por que vocês receberam o evangelho e agora estão querendo viver outro tipo de evangelho
seja anatema aqueles que estão pregando o evangelho ao contrário daquilo que Cristo nos ensinou. Irmã, que palavra! Paulo está aqui falando com o povo de Gálatas. E olha bem o que ele vai dizendo mais embaixo, no verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu não procuro o favor dos homens, Paulo está dizendo. Eu procuro o favor de Deus, porque o homem falha, mas Deus não falha. Deus é fiel, Deus cumpre o que nos prometeu. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Paulo sabia todo o tempo quem era o Deus a quem ele estava pregando. E a palavra do Senhor vai nos dizendo mais. Ou procura agradar o homem. Se agradasse aos homens, não sirvo Cristo. Se eu vim para agradar os homens, eu não estou servindo a Cristo. Ou seja, vai ter coisas que eu vou dizer, irmãos, que não vai te agradar, que você vai poder sair daqui e dizer, mas aquela irmã pregando, eu não entendi nada. Mas o que Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte: ei, a palavra da verdade precisa ser perdoada. Eu não vim para te agradar, eu não vim pedir reconhecimento de homem na terra, porque o meu Deus já me reconhece. Paulo está dizendo, eu não preciso de agrado do homem, eu preciso de agrado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. E no verso 11 vai nos dizendo mais. Faço vós, porém, saber. Ele ainda continua falando com o povo de Gálatas. Faço vós, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ou seja, Paulo está dizendo, ei, eu estou falando de Jesus. Eu estou pregando, sendo usado por Jesus. Vocês crendo ou não, acreditando ou não, Jesus está falando através de mim. Assim Paulo estava falando com o povo de Gálatas. Faço vós, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é evangelho segundo o homem. Verso 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Louvado seja este nome! Precioso é este nome, meus irmãos! Se vocês forem em algum lugar que não estiver pregando este nome, falando deste nome, testificando este nome, sai deste lugar porque é maldito. Aleluias! Verso 13 vai nos dizendo, Paulo vai continuar dizendo para a igreja de Gálatas, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo estava dizendo, ei, eu era o que? Religioso, mas eu devastava a igreja do Senhor. Eu não sabia quem era Jesus, eu perseguia, eu matava, eu atribulava. Mas agora Paulo está dizendo, entenda bem o que Paulo está dizendo agora, porque ouviste, vocês já ouviram falar que foi o meu proceder outrora no passado, no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava? Ei, foi outrora, Paulo estava dizendo. Agora ele é nova criatura, agora ele não faz mais isso. Agora ele tem um caráter de cristão. Agora ele tem um caráter de homem de Deus. Agora houve mudança na vida de Paulo. Aí Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, ei, quando a gente aceitamos a Jesus, temos um encontro com Ele, começa uma nova criatura, começa o meu comportamento a ser diferente. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu perseguia, eu não persigo mais. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Precisa ter diferença de Paulo para Saulo, irmãos.
de mudança. Ei, vai precisar de amor, vai precisar de compreensão, vai precisar de dedicação na obra e na palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, irmãos. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 14, ele vai nos dizendo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, abastava-me muitas vezes, entenda bem, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, era tão dedicado nas tradições dos pais. Paulo era dedicado, mas Paulo não fazia a vontade de Jesus. Paulo fazia tudo o contrário. Ele não era conhecedor de quem era Jesus, irmãos. Porque quando conhecemos quem é Jesus, igreja, há uma mudança muito grande na nossa vida. Um amor entra no nosso coração. A nossa atitude é outra. O nosso comportamento é outro. Nova criatura anda como nova criatura. E o povo de Gálatas, eles estavam passando, saindo do evangelho que Paulo ensinou para outro evangelho. Irmãos, se com Jesus nós passamos tribulações, imagina sem ele. Imagina saindo do propósito que Deus te colocou. Não vale a pena ir em busca de outro evangelho, assim como os Gálatas estavam querendo ir em busca de outro evangelho, um evangelho morto, um evangelho que não havia um Cristo ressuscitado. Mas Paulo disse que ele já tinha aceitado a Jesus. Agora Paulo chega e encontra os Gálatas de uma maneira querendo virar folha. De repente eu estou falando com pessoas assim esta noite. De repente, por causa dos problemas, das tribulações, vem aquele cansaço, você resolveu parar, ou você resolveu bater em outra porta, ou você resolveu ir para um Deus estranho, porque de repente falaram com você que ele vai resolver a tua causa mais rápida. Ei, peraí um pouquinho, meu irmão, é melhor ser abençoado do que ser amaldiçoado. Quem está entendendo diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 15, Paulo continua dizendo: quando, porém, aos que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Ei, aprove. Olha, eu vou ler de novo só para os irmãos entenderem o que Paulo está falando com os Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ou seja, no ventre da minha mãe, Jesus me separou para hoje estar aqui perdoando, falando do amor de Cristo, falando de Jesus. Agora o que acontece? Tem alguns que não vão gostar da maneira que a irmã está pregando e falando, mas Paulo está dizendo assim para a igreja de Gálatas: ei, se Cristo me aprovou, meu irmão, ei, fica você quietinho e entenda o que papai está dizendo. A única aprovação que eu preciso é do Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e reina para sempre. É esta aprovação que Paulo precisava, é esta aprovação que nós precisamos. Eu não preciso ser aprovada por homem na terra, eu não preciso, pode falar mal de mim à vontade. Uma vez eu entrei numa igreja e a irmã falou assim: pastor, essa irmã só prega a espada. Meu Deus, essa irmã que vai pregar? Eu falei: meu Deus, mas não é que eu só prego a espada. Se Deus mandar falar, abre a boca e fala. Você tem que falar, meu irmão. Agora, quem não gostar, o importante é que eu sou provada por Deus e não pelos homens. Eita Deus maravilhoso! Eita Deus maravilhoso, meu irmão! Ser aprovado por Deus, que é o importante. Ser aprovado por Deus, que é o mais importante, meu irmão. Não se preocupe com o homem, não se preocupe com o falatório. Paulo está dizendo assim para a igreja de Gálatas, para aquele povo: ei, eu vou falar tudo que tem que falar, porque o
você pegou assim, não tô nem aí, sou aprovado por Deus, e o que Deus mandou falar, eu vou falar e acabou o assunto. Meu Deus, que presença maravilhosa. Paulo está dizendo para a igreja: ei, eu sou aprovado por Deus. Pode ficar todos quietinhos aí. Paulo está dizendo, porque vocês estão virando a folha, estão voltando para trás, estão querendo outro tipo de religião, estão querendo outro tipo de evangelho. Mas ei, vai ser anatema, vai ser anatema, vai ser maldito aquele que renunciar ao evangelho da verdade. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo: ei, ele me separou desde o ventre da minha mãe. Ele me separou desde o ventre da minha mãe. Pode falar, não tem problema. O importante é que eu sou separada dele. Então aprove a Deus. O que acontece, meu irmão? Você só precisa de prova de Deus. Ser aprovado por Deus. Quantas pessoas por aí afora querem ser aprovadas pelo homem? Quantas pessoas por aí afora, né, querem ser aprovadas pelo homem, mas não é aprovado por Deus? Meu Deus. Precisamos ser aprovados por Deus. Quando você é aprovado por Deus, você pouco se lixa com o que estão falando de você. Você nem liga. Mas não gosto do jeito que aquela irmã prega. A irmã não está nem aí, vai reclamar com o grandão lá no céu. Reclama com quem me aprovou. Reclama com ele, fala com ele. Eu imagino Paulo falando com aquele povo. Misericórdia. Verso 16 vai nos dizendo, ó, revela seu filho em mim, ele revelou seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Está entendendo, irmãos? Não consultei carne e sangue. Não consultei homem para trazer palavra para a igreja. Não pedi conselhos a homem na terra, e sim ao Espírito Santo. Paulo está dizendo, somente ao meu Deus eu consultei. Somente aquele que me aprova eu consultei. Somente ele eu consultei. Ai, que coisa maravilhosa. Ei, revela seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem sentença. Não consultei carne e sangue. É maravilhoso, irmãos, porque Paulo está aqui, ó, todo cheio de espírito, pregando espiritualmente. Nada de carne, não tem olhar carnal, não tem palavra de carne, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo da verdade. É tão lindo, né? As pessoas fazem teologia, buscar sabedoria. Meu Deus. Mas o mais lindo ainda é você deixar Deus te usar. Procurar qual é o talento que Deus te deu, para que você venha trabalhar em cima daquilo que Deus te deu. Se você louva, ei, zela pelo louvor, pratique o louvor. Se você prega, leia a palavra, busque a palavra. Se você é mulher de oração, ore mais, jejue mais, porque, irmãos, vamos trabalhar em cima daquilo que Deus nos deu. Não adianta nada eu virar e falar, pastor, me coloca aí na festividade da igreja como cantora. Chega aqui, eu não canto nada. Chega aqui, eu não canto nada. Até o hino da harpa vai sair pela metade, que eu vou acabar esquecendo de alguma coisa. Mas se o pastor falar, irmã, vamos fazer um teste, vou guardar a Bíblia, irmã, vai pregar sem Bíblia hoje. Falei, tá bom, pastor, eu prego. Amém, vamos pregar sem a Bíblia hoje. Porque quem fala é o Espírito Santo. Não precisa ficar estudando 24 horas. Precisa estudar. Mas sem o Espírito Santo não adianta nada.
deste povo. Um povo que estava querendo voltar para trás. Oh, meu Deus! Ó, nem subia a Jerusalém para que já era apóstolo antes de mim. Nem subia a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões de Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, nem pedi conselhos, entenda bem, aos apóstolos que eram antes de mim. Paulo está dizendo, porque o Espírito de Deus está em mim. E se Ele mandou, Ele garante. É Ele que me aprovou. Então deixa eu seguir em frente. Deixa quem quiser falar e vamos fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Gálatas, o povo de Gálatas estava vivendo em uma confusão. E Paulo chega falando: graça-vos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo. Desarraigar deste mundo. Ele fez o quê? Nos tirou deste mundo, nos desgarrou deste mundo. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E Paulo pregava desta maneira na palavra do Senhor, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, o qual seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí interessante, meus irmãos, porque eu voltei, porque Paulo falava o seguinte para o povo de Gálatas: admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que esse povo estava vivendo, irmãos. Eles já tinham encontrado a graça. Agora Paulo chegou admirando, porque eles estavam passando agora para outro evangelho. Irmãos, receba com sabedoria e com conhecimento que Deus está trazendo esta noite. Não volte para trás, continue firme naquilo que Deus te entregou. Continue firme na sua fé. Não vai atrás de outro evangelho, a não ser o evangelho da paz, do amor e da salvação que Cristo Jesus nos ensinou. Esta é a palavra desta noite. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu diz amém. Amém. Todos aqui já aceitaram Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, amém? Pode falar. Pode falar, minha irmã. Fala. Esse grupo aí ficou amarelinho da cor da sua blusa. E você vestida de azul. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E tinha duas pessoas aí nesse Aleluias. O que a senhora viu, meu irmão também viu. A última vez que ele esteve aqui. O que a senhora viu, ele também viu, para testificar a tua fé. Eu estava aqui pregando e ele viu a mesma coisa. Glória a Deus. Jesus é lindo. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que está conosco. Aleluias. Esse Jesus é maravilhoso, beleza. Esse Jesus é muito lindo. E se eu soubesse que ele era tão maravilhoso, eu já daria com ele mais tempo desde a minha adolescência. Quanto tempo perdido, quantas coisas passei neste mundo para encontrar esse Jesus lindo, que me guarda, que me salva. Ei, meu irmão, não se preocupa não. A nossa vida está escondida em Deus. Ele está cuidando da igreja. Ele está cuidando de nós. E essa palavra vem diretamente do coração de Deus para a igreja. Amém, irmãos? E eu salvo agora e agradeço no nome de Jesus, que os irmãos possam ficar firmes até que ele venha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é fiel, irmão, em tudo, como diz o Salmo 126.